Uma boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, pois está começando neste canal uma nova série que será sobre contos de terror, sobre o sobrenatural e, para começar, iremos contar uma pequena história que aconteceu em uma pacata cidade do interior de Mississippi, nos anos de 1932. Bom, essa história conta, né, a misteriosa lua pequena de sangue. Bom, é uma cidade que sempre acontece coisas que não têm explicação, ou quase não tem. E digamos que toda noite de lua cheia sempre acontecem casos de pessoas que saíram das suas casas e nunca mais voltaram. Bom, as autoridades locais, né, mandou um comunicado para o Vaticano e o Vaticano mandou duas pessoas para investigar esse suposto caso de pessoas que desapareceram. Bom, é um casal, né? É um casal Helenas, Helena e Luciano. Luciano e Helena, digamos que são dois caçadores, né? São caçadores de monstros, caçadores de lendas, caçadores de atos sobrenatural? Digamos que sim, né? Em seu currículo já é grande, né? Já tem situações que qualquer um que parece para ouvir provavelmente iria olhar e não acreditar. Mas vamos lá. Tanto Luciano e tanto Helena chegaram nessa cidade durante o dia. E assim que chegaram, né, o xerife da cidade, Carlos, chegou e falou: Olha, nossa cidade está sendo atacada, pois toda noite de lua cheia, quando acontece, pessoas somem. Quando amanhece, pedaços humanos, pedaços de animais são encontrados e a gente não mais sabe o que fazer para acabar com isso. E toda noite de lua cheia, a igreja da cidade está lotada de pessoas, pois todos acham que o que está atacando, o que está caçando, o que está assombrando a cidade não consegue entrar em um solo santificado, que é a igreja. Bom, ouvindo isso, né? Nosso querido casal, né? Nosso querido casal Luciano e Helena começa a pegar depoimentos com alguns habitantes e começa a ir para alguns locais onde alguns corpos, bom, o que sobrou, né, apareceu e os dois chegaram em uma decisão, em um ponto de partida, que o que está acontecendo é um surto
um ataque de lobisomem. Bom, quando o Carlos, que é o xerife, né? O delegado da cidade, quando ouviu isso, achou que eles estavam brincando e não acreditou. Mas o casal falou: ó, para e pensa. Noite de lua cheia, no amanhecer, pessoas desapareceram e o que sobrou delas está exposto. Então pode ter certeza que é um ataque de lobisomem. Carlos ficou calado por alguns segundos e perguntou: e o que vocês vão fazer agora? O nosso querido casal, né? Caçadores, falou: vamos simplesmente caçar essa criatura, né? Bom, simplesmente já eram umas 6 horas da tarde. Nesse momento, a igreja estava lotada, né? E muitos ficaram em suas casas com suas lamparinas apagadas, seus candeeiros, porque não podemos esquecer que em 1932 ainda não tinha luz nessa cidade, não tinha energia. Então, era uma cidade que ainda não tinha energia. A energia foi chegar lá para 1935. Então, os dois caçadores arrumaram, né? Suas capangas, suas coisas. E foram para a floresta. Uma floresta sombria, macabra, com a sua beleza, porém, né? Porém, com o mistério que está envolvida. Quando chega 10 horas da noite, a lua de sangue, lua cheia, aparece em pleno céu, né, com a sua beleza, seu brilho, e de lá no fundo, entre o cemitério e o fundo dessa floresta, se escuta ruivos. Sim, o tal lobisomem está na ativa. E ele é rápido. Ele é uma criatura humanoide. Meio lobo, meio homem, né? Grande, forte. Seu corpo cheio de pelos. E a saciável fome que o próprio não consegue se controlar. E simplesmente, né, ele sai para caçar. Se eu falar para vocês que no meio dessa muvuca toda existem pessoas que vieram de outra cidade, né? Vieram de outra cidade, estavam pela estrada, né? Como estavam muito cansados, aproveitaram aquela pequena cidade para chegar, arrumar algum hotel, algum estabelecimento para
fazer uma pernoite, comer alguma coisa e descansar para no outro dia voltar para a estrada. Se eu falar que tem pessoas que chegaram na cidade sem nem saber o que está acontecendo, porém, isso é incrível, né? Muito incrível. Pois eles chegaram, ninguém falou nada e saíram, né? Forasteiros. Bom, forasteiros não é uma novidade nessa pacata cidade, porque essa cidade fica literalmente quase no centro de um encruzamento de várias estradas que dão acesso a outras cidades. Então, essa cidade fica basicamente no centro de tudo. Porém, fica perto de tudo e fica longe de tudo também. Vamos lá. O nosso querido casal, né? Luciano, já com sua vasta experiência, foi, né? Pegou suas capangas, suas caxangas, falou para Helena e Helena falou para ele: bom, só tem um modo de você encontrar esse lobisomem. E o Luciano falou para ela: bom, eu sei, não tem como me segurar mais. Então, Luciano literalmente se transforma em um lobisomem. Porém, racional, com uma consciência humana. Mas como pode ser isso? Nunca vi um lobisomem com consciência humana. Pois o lobisomem, quando se transforma, está com a mente animal, fome, insaciável. Mas Luciano não. Luciano, ele tem uma maldição familiar. Por isso que ele caça. E Luciano corre adentro dessa floresta e vai correr atrás. No meio do caminho, ele encontra o que sobrou das pessoas que estavam só passando pela cidade. Sim, o lobisomem em si, né, destroçou todos que estavam. Então, foi uma verdadeira chacina. Mas Luciano, transformado em lobisomem, foi e encontrou esse lobisomem. E começa um grande duelo. Começa uma grande luta, onde ambos ficam muito feridos. E Helena, né, aparece do nada. Aparece do nada e simplesmente ela pega uma bala de prata e acerta o lobisomem que estava causando tudo aquilo. E, bom, depois que o lobisomem tomou um tiro no peito, ele começou a perder aquela transformação e foi voltando a ser humano. E foi descoberto quem era. Quem era? Quem era o lobisomem? Sabe quem era o lobisomem?
era justamente o padre da cidade. O padre da cidade era o lobisomem. Era o padre que era o lobisomem que, por muito e muitos anos, muito tempo, matou várias pessoas para se alimentar. E o nosso querido Carlos, xerife, né? Chegando, vendo o que aconteceu, né? Agradeceu muito ao nosso querido Luciano e Helena, né? Pagaram o valor que tinha que ser pago, porque não era um trabalho de graça, pois ninguém trabalha de graça, né? E receberam, né? E ficaram muito felizes, né? Por, enfim, acabou aquele pesadelo. Ou será que não? Bom, espero que vocês tenham curtido, né? Curtido essa história aí. Deixa um comentário que eu vou, né, depois lançar a segunda história. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Comente aí se você gostou, o que você achou desse formato, se vale a pena eu trazer a outra parte ou não. Tamo junto, falou para vocês. Fui!